Já tá 8h32, estou 2 minutos atrasado. Mas vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Boa noite para quem já está entrando, tá? Então o Nestor está aí. Vamos lá, eu estou esperando o Felipe. O Felipe tá para entrar aqui daqui um pouquinho para a gente começar a nossa live, tá? A nossa live que vai falar basicamente sobre tipo de prevenção. Prevenções na corrida, né? Então, como é que se faz para prevenir? Aí, ó, entrou o Felipe, ó. Vamos lá, vamos chamar esse rapaz aqui. Agora vamos aguardar que o Felipe... vamos aguardar o Felipe aparecer aí. Então, tudo bem? Tudo bem, Aline? Como é que tu tá? Já tá fazendo academia? Vamos lá, hein? Vamos lá, estamos esperando o Felipe. Felipe ainda até agora não quis dar o ar da graça. Tá? Mas vamos lá, vamos conversando. Eu vou falar aqui rapidinho, enquanto o Felipe não aceita ali o convite, como é que a gente vai fazer hoje. Tá? Então hoje a gente basicamente vai dar uns avisos, vamos falar sobre algumas coisas, vamos conversar com o pessoal. Né? É isso aí. Mas vamos lá. Eu também quero saber. Eu já mandei o convite, Felipe. Vamos ver se vamos esperar aqui, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do. Vamos testar de novo aqui. Vamos esperar ver se ele aceita. O Gabriel queimando o Felipe ao vivo aqui, ó, sempre atrasado. Não é sempre não, é só de vez em quando. Já estavam falando mal de mim aí que eu vi, hein? O Felipe já falando que está sempre atrasado, né? Sempre atrasado. Mas enfim, eu estava falando para o pessoal basicamente como é que a gente vai estruturar hoje a conversa. Uhum. Então, a conversa a gente vai conversar um pouco sobre, principalmente sobre características de prevenção na corrida, tá? Então, não só pensando na prevenção da fisioterapia, mas sim a prevenção do modo geral, fisioterapia, educador físico. Então, como é que a gente faz para trabalhar e dar algumas dicas e tudo mais. E aí, lá no final, a gente fala um pouquinho e recebe algumas perguntas. E quem quiser já vai fazendo as perguntas aí. A gente vai acompanhando e vai tentar responder se assim for possível, né? Que a gente pode também não saber também, né? A ideia é não ultrapassar 45 minutos aí para não ficar chato, né? Porque esses dois gostam de conversar e não é pouco. Tá, vamos aí, lá. Posso? Pode falar. A gente acabou tendo a ideia de fazer as lives em função de que eu e o Fabrício a gente acaba conversando muito sobre esse tema, e a prevenção de lesão é um dos tópicos que provavelmente entrar numa das nossas palestras que a gente já tem, que a gente já vem construindo junto, e provavelmente seria um dos próximos tópicos que ela ia entrar. Ela ainda não está dentro dessa palestra. Então, já serve para a gente conversar um pouquinho, tentar esmiuçar um pouco esse tema, e quem sabe no segundo momento ele entre para essa próxima aulas aí que vir. Então, basicamente é realmente botar em prática a nossa fala do que a gente já vem estudando há um bom tempo e também trabalhando com isso, né, no nosso dia a dia. Com certeza, é uma oportunidade de a gente conversar. A gente sempre cria sempre nas mídias sociais que a gente tenta fazer, no Instagram, agora com o podcast, né? Até aproveitando quem tá aí, que não conhece o nosso podcast, é nosso novo filho aí que a gente está desenvolvendo, tá? Então, também com essa ideia da gente dissipar um pouquinho o conhecimento, conversar sobre corrida. E a parte boa do podcast é que, como ele permite, é uma plataforma que permite um período maior de exposição, a gente pode fazer ali 40 minutos, 1 hora. Então, é um momento que a gente pode falar sobre, né? Porém, a gente ainda não é melhor do que, por exemplo, uma live no Instagram, que a gente tem um contato direto, por exemplo, com quem está ouvindo e quem está vendo. Né? Exatamente. Esse então, realmente é o nosso filhão ali, o podcast. Já está no 5º episódio, né? Hoje foi postado o 5º, ó, já está online o 5º. Episódio. Então aí, ó. Primeira mão, quem não assistiu, o 5º episódio já está no ar, então. Tá online e faz o quê? Umas
Faz umas 5 horinhas aí que já tá online o último episódio. Bacana, bacana. Esse foi a gente gravou essa semana e tá bem legal esse quinto aí. Aí um outro ponto que a gente queria ainda tratar antes de começar a falar sobre prevenção de lesão é os preparativos para a Maratona de Porto Alegre, né? Que a gente está se É preparando, verdade. está organizando o pessoal. Hoje a gente finalizou a inscrição de mais alguns. Então vamos com... O ano passado a gente foi com 2 alunos, né? E mais alguns competentes. E esse ano a gente já vai com 24. Estamos com 24 aí. Acho que deu um salto aí, né? Deu um bom de um salto já esse ano É da isso aí. primeira para a segunda, e vamos com 19 para fazer meia maratona. Isso é bem, bem positivo mesmo. Todo mundo que entrou nas pilhas do Felipe no ano passado, né? Quem tá aí assistindo e topou essa loucura aí. O Felipe foi um por um atrás para fazer a meia maratona. E tá aí, ó. Tamo aí. Esse ano vai ser bem bacana, vai ser um ano bem produtivo na meia maratona. E quem não sabe, a gente está um pouco agora menos de 13 meses para a meia maratona de Porto Alegre, que é a prova que reúne um grande número de corredores aqui mais próximo da nossa região. E a minha maratona internacional ela comporta 10 mil corredores. Então é uma maratona realmente bem grande e uma prova bem organizada. Esse ano está com o apoio da New Balance, um patrocinador bem forte. Então promete ser uma grande evento aí que nós vamos estar lá. Aí, agora, então, também a gente queria, antes de começar a falar outra coisa, as provas do mês, né? A gente tem 2 provas esse mês, que é a corrida do circuito feminino, que a gente, o ano passado, já teve presente com as nossas alunas, e esse ano vamos estar de novo lá no circuito feminino, dia 12 de março. Quais são as distâncias? É 3,8 quilômetros só. Então é uma boa oportunidade para quem está começando e quer pegar aquele viciozinho da corrida, da competição, uma ótima oportunidade. Exato. A gente vai estar então novamente com as gurias ali para acompanhar nessa corrida. E depois nós vamos também estar no Sesc, né? Dia 29 de março também, que é a prova bem clássica aqui da nossa região. Vem nas distâncias de 3, 5 e 10 quilômetros. Então, quem tiver interesse também em conversar com nós vamos estar nesses 2 eventos nesse mês de março agora. Isso aí. Joia. Então, uma coisa sobre acho que as informações eram essas, Vamos começar agora, então, a falar um pouquinho sobre, principalmente, questão de prevenção de lesão, trabalho do fisioterapeuta. Vamos deixar contigo primeiro, Fabrício. Primeiro sempre comigo. Eu acho que é um consenso nosso, assim, a fisioterapia normalmente é sempre a que chega primeiro no corredor, né? Então, principalmente para fazer uma avaliação, para entender um pouco como é que funciona, como é que é o tipo de corrida e tudo mais. Porque eu acho que o principal trabalho do fisioterapeuta, eu acho que ele é entender um pouco como é que corre, como é que como é que é a mecânica, como é que desenvolve, como é que é o padrão do movimento do corredor, tá? E também trabalhar basicamente em recoveries, que são principalmente quando a gente sabe que o volume de treino está muito grande e ele tem que ser grande, chega um momento que o volume é grande, não tem como fugir, e a gente sabe que a periodização acaba ficando cada vez mais curto o período de descanso, obviamente por questões óbvias de tempo, então esses treinos vão ficando mais reduzidos, esse período de descanso ele vai diminuindo, e aí o fisioterapeuta entra principalmente em questão de recovery, principalmente na análise para ver alguma questão de dor, tá? Então eu acho que o interessante aqui de falar sobre dor é que basicamente existe 2 tipos de dor, né? Tem aquela dor normal depois de um treino um pouco mais intenso, que é aquela dor geral no músculo, tá? Então aquela dor que tu não consegue pontuar onde é que está a origem dessa dor. Essa dor é uma dor de fadiga, uma dor comum, uma dor até esperada, dependendo do volume e do tipo do treino, né? Então ela normalmente 42, 72 horas ela some. O que a gente tem que ficar ligado são em dores que elas são pontuais. Então, por exemplo, são dores numa região muito específica do músculo, muito específica de uma região facial, muito específica no tendão. Então, quando são dores que realmente são pontuais, aí realmente entra a parte do fisioterapeuta e tentar entender por que aquela dor, de onde é que vem, depende qual foi o tipo de treino que foi realizado, e assim faz com que a gente entenda se aquela lesão ali, se aquilo ali é uma lesão ou é simplesmente uma sobrecarga, né?
Eu acho que essa parte é bem importante do fisioterapeuta, né? Sim. Mas pensando na questão de fatores biomecânicos, né, que aí é realmente uma área que realmente eu estudo há bastante tempo, né? Então, para que eu acho que tem muita gente aí que tá online que até provavelmente até nem me conhece, né? Basicamente, eu estudo biomecânica desde 2012, mais ou menos, tá? Então, desde lá do meu terceiro semestre da graduação, é uma coisa que eu venho estudando e me aperfeiçoei no mestrado também em biomecânica. Então, quando eu olho para a corrida, quando eu E um detalhe, a gente se conheceu no laboratório de biomecânica, né? Exatamente, né? Foi por causa do laboratório de biomecânica. Então, a assessoria, ela surgiu dentro do laboratório de biomecânica. A gente estava conversando um dia e acabou surgindo a assessoria. A gente viu que a corrida, ela tinha muitas características biomecânicas a serem estudadas e a serem entendidas. Né? Exato. E que a gente podia fazer isso, trazer esse conhecimento teórico e jogar ele para a prática, jogar ele realmente no corredor e fazer com que o corredor realmente ele consiga reproduzir um pouco daquelas características que a gente via, por exemplo, em artigo, em livro e tudo mais. Mas essas características, elas não são, a gente não colhe essas características para serem mudadas, né? Então, a ideia não é fazer avaliação biomecânica e olhar a avaliação biomecânica para tentar botar a pessoa numa caixa de perfeição biomecânica. A ideia não é essa, né? Eu acho que é uma coisa que as pessoas ainda acham que funciona assim. Bom, a gente vai fazer um treinamento biomecânico para ajeitar ela e deixar ela como se fosse um robozinho, né? Fazendo o gesto perfeito. Perfeito, Exatamente. E, na verdade, a gente faz isso para entender um perfil biomecânico que a pessoa tem, ou seja, o perfil que a pessoa corre, e também, fazendo isso, a gente entende onde é que estão as estruturas e, principalmente, as sobrecargas que ela está sendo acometida. Né? Então, se a gente sabe onde está sendo essa sobrecarga, a gente consegue entender quais musculaturas devem estar mais fortes ou deveriam estar mais fortes e, principalmente, como trabalhar. Então, por exemplo, dependendo do tipo de mecânica, algumas outras estruturas vão ter mais demandas, ter a necessidade de ser mais trabalhadas por ser mais sobrecarregadas. Então, a partir disso, a gente consegue fazer. E aí entra um pouco da prevenção, de tu já entender qual é que é o perfil e como é que é o modo que ela corre, e já de antemão já começar a trabalhar, tanto não só na física, mas também na musculação, né? Então, o ganho de força, para que ela consiga estar forte o suficiente para conseguir aquela demanda e aquele tipo de corrida que a pessoa tem, ela necessita, né? Eu acho que essa é a característica mais básica. E uma das coisas sobre isso que o pessoal normalmente nos procura, e a gente abordou até nesse último podcast, mas acho que é interessante a gente trazer aqui, que no podcast a gente falou sobre, principalmente, foi a parte do tipo de pisada, né? Que a gente conversou bastante nesse último podcast. E ali, a gente conversou bastante ali sobre algumas questões dentro da avaliação que o pessoal acha que entende, às vezes, sobre essa questão, e que, na verdade, ela tem um outro propósito, né? Uma forma diferente de ver do fisioterapeuta, pensando em dar qualidade e segurança na corrida dele. Então, acho que também é uma das coisas... Na verdade, a gente olha para algumas características e tenta extrair o motivo que aquelas características estão aparecendo, basicamente. Então, se a gente for olhar realmente por tipo de pisada, a pronação excessiva, ela vai mostrar que o pé está fraco. Tá? Então, se o pé está fraco, então a gente tem que trabalhar, porque quem tem que estar mais estável no corpo é o pé. Né? Então, porque a nossa primeira parte de contato com o nosso meio externo é o pé. Então, é a parte que tem que estar mais estruturada e estável para a gente conseguir fazer essa corrida. Então, eu acho que a gente olhar essas características biomecânicas não para tentar mudar elas, mas para tentar entender como é que essas características vão influenciar e realmente ver o que qual é o efeito dessas características, por exemplo, nas sobrecargas. Eu acho que essa é a parte bem interessante. Foi o que a gente abordou bastante ali, né? Aquela questão do... se teve um tempo que o pé pronado ele era o vilão do corredor, que ele era um dos principais fatores de risco de lesão. E, na verdade, a gente entende hoje que uma pequena pronação faz parte da mecânica dele para absorção de carga.
né? Sim, sim. Então, isso é um dos passos que a ciência vem evoluindo e, consequentemente, tu consegue ter hoje um discernimento melhor na hora de avaliar e fazer também a questão da prescrição do fortalecimento dele, né? Então, isso é Eu acho bem... acho que essa é a base, é entender, por exemplo, as origens. O pé é a origem de praticamente todo o desenvolvimento da pisada, né, durante a corrida. Então, realmente, tu entender essas características para ela te ajudar e tu conseguir trabalhar previamente, antes que realmente venham as dores, venha fascite, vem tendinopatias, venham características de sobrecarga que poderia ter sido trabalhado antes se tu tivesse detectado essas características antes, né? Então consegue Sim, trabalhar mais efetivamente assim. é, perfeito. Mais uma coisa sobre a parte da fisioterapia, ela, como tu falou, ela, no início tu comentou um pouquinho ali sobre a questão do recovery. O recovery ele é Uhum. então, uma outra forma também da gente trabalhar com prevenção. E o que normalmente tu acha interessante ou de uma preparação administrar essa questão do recovery em função tanto ele alguma coisa domiciliar em casa que a pessoa pode fazer, Sim, sim. quanto também Uhum. contigo, por exemplo, dentro da clínica fazer alguma coisa de recovery pensando em dar longevidade para ele na corrida, né? Eu acho que a principal característica do recovery é tu retirar tensões, entender onde é que, principalmente essa é uma parte interessante que tu consegue identificar onde é que estão as mais tensões Uhum. do corredor. Normalmente corredores têm a tendência de sentir mais tensão em alguns lugares do que outros, porque a mecânica da corrida é diferente para cada um. Então, Não, por exato. exemplo, tem pessoas que têm muito mais sobrecarga panturrilha e, obviamente, o recovery vai dar uma ênfase mais na panturrilha, E provavelmente ele principalmente tem nessa uma característica de, por exemplo, primeiro contato com o antepé, poderia ser uma das. Ele gerar mais tensão nessa estrutura da panturrilha, né? Então, por isso da avaliação pois é. também. Eu acho que é interessante, principalmente para carregar nutriente, para eliminar fadiga tardia, para dor tardia, ele tem uma relação. Então, basicamente, você tem muito tipo de como é que eu vou dizer? Você tem várias técnicas efetivas para recover, né? E aí realmente a gente entra numa área onde cada vez mais com tecnologias e tudo mais, isso vem mudando, né? Vem tendo mais coisas. Mas desde a massagem até a bota, tem várias coisas que vai te ajudar e vai te auxiliar na preparação, né? Vai caber do fisioterapeuta entender qual é que é a melhor opção para cada um e o que realmente tem à mão, né, para fazer no momento. Sim. Eu acho que só fazendo um parênteses aqui, antes que pule essa pergunta, e ela é rápida de responder, a Uhum. Aline fez uma pergunta sobre se tênis para pisada específica ajuda, tá? Ou é melhor o neutro. Olha, Ah, a gente falou sobre atualmente, isso, né? já que a gente está falando sobre No pisada, né? podcast. Atualmente, a gente se busca muito pelo conforto, tá? Então, os tênis neutros, eles são ideais porque o teu tipo de pisada ele não interfere tanto a modo da gente precisar de um tênis específico para isso, tá? Então, o ideal e o que se dá de dica atualmente é buscar um tênis confortável, tá? E naturalmente o tênis confortável ele vai ser mais adaptado para o teu pé, tá? Então, se tu, por exemplo, tem um tênis, se tu tem uma pisada mais pronada, tu vai trabalhar e tu vai realmente utilizar um tênis neutro já é suficiente, ele já é seguro para não te causar lesões, tá? Então não tem estudo dizendo isso, que simplesmente utilizar um tênis neutro, ele já é um tênis suficiente para te causar uma segurança no correr. E a pisada pronada ou supinada vai tudo questão de treino, de treinamento, de fortalecimento e tudo Exato. mais, para que tu tenha essa característica mais fortalecida em vez de eu... Porque, por exemplo, se eu utilizo um tênis pronado, que ele tem a parte do arco ali mais elevada para dar essa sustentação, o que vai acontecer? Eu vou ter um menor drop, eu vou ter um menor drop do arco plantar, ou possivelmente eu não precise desse tênis porque eu vou estar fazendo fortalecimento. Então, em vez de eu utilizar um tênis e não fortalecer o pé, achando que o tênis vai dar conta daquela estrutura, onde que o tênis não vai dar conta, ele não vai ser o responsável por absorver as cargas, vai ser o teu próprio fortalecimento.
Então, o Exato. tênis é suficientemente necessário para que tu consiga ter o teu conforto para correr. Porque o teu corpo faça essa absorção, né? Tá. E agora voltando àquela pergunta do recovery, o que tu acha mais ou menos de quantas vezes na semana seria interessante ali? Olha, aí vai depender bastante de como é que está estruturado o treino da pessoa. Eu acho que o recovery ele tem uma função muito boa, principalmente em longão, que normalmente é o pico da semana da pessoa, é o longão. Então, o quanto Muito antes, tempo de depois do posição longão. de estímulo, né? Oi? Tu fica muito tempo e normalmente é aquele momento que a pessoa se passa um pouco, sabe? Sabe aquele momento que a pessoa dá aquela exageradinha? Normalmente é no longão. A gente sabe como é que funciona. Então é aquele momento. Então, normalmente esse seria o ideal. Então, se tu vai fazer uma vez, 2 vezes na semana, preferencialmente uma tem que estar próximo desse maior exposição aí à sobrecarga do corpo. Normalmente é o longão. Exceto se tu fizer algum treino de tiro muito específico, muito intenso no meio da semana, aí realmente isso tem que ser trabalhado com o físio, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que tem umas outras perguntas que eu separei aqui, que eu já vi que o pessoal fez, e eu vou deixar elas para o final aqui para a gente conversar com elas sobre elas. Pode ser? Então tá. Tenho que agradecer o pessoal aí que está entrando, que está dando um joinha, que está comentando um pouco sobre a live. Obrigadão, pessoal, que tá com nós aí. Tá. Agora, acho que encerramos essa parte aí primeira do físio. Já foram 24 minutos. E se eu deixar o Fabrício, ele começa a falar, ele não deixa eu falar, né? Aí eu brinco com ele sempre que quando a gente vai falar em algum lugar, ele sempre começa falando, né? E aí depois sobra 10 minutos para mim e eu tenho que ficar correndo. A palestra, 1h30 minha e ele que explica o resto. É basicamente isso aí. Então eu fico sem tempo para falar. Tá, então a primeira abordagem, então a gente tentou falar um pouquinho sobre como o fisioterapeuta ele pode atuar como nessa questão da prevenção de lesão. Então vocês conseguiram ver que é tanto na questão, por exemplo, do recovery, da avaliação, ele pode então ter várias formas de atuar. E isso é muito importante, que você tenha então essa consciência de como esse trabalho dele é importante também para a prevenção de lesão. Já agora, entra comigo a parte principalmente do treinamento. Como que a gente pode, por exemplo, com o treinamento, fazer esse trabalho de prevenção, tanto o treino específico da corrida, quanto também os treinamentos complementares, seja pilates, musculação, treinamento funcional, enfim. Bom, Nestor, se deixar, vira live de 24 horas. Exatamente. Exatamente. Cara, se deixar, a gente fica falando um tempão. Tanto que quando a gente entra sobre esse assunto de corrida, enfim, independente do tema que a gente pega, olha, vira muita conversa mesmo. Até porque quase temas vão virar em corrida em algum momento, né? Independente de qual tema. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a gente fala, exato. Tá, então a primeira parte que eu queria comentar com vocês é sobre o profissional de educação física, ele atuando na questão do fortalecimento, que seria um treinamento complementar à corrida, tá? Então o treinamento específico de quem busca melhorar o desempenho é o gesto de correr, é realizar o treinamento específico da corrida. E os treinamentos que vão auxiliar nele a gente chama de treinamento complementar ou treinamento extra. E esse treino, como forma de fortalecimento, vem com o objetivo tanto de prevenção de lesão e alguns também com característica de melhorar o desempenho na corrida. Tá? Mas como a gente vai prevenir lesão, esse treinamento a gente tem que pensar muito na característica dessa corrida. E para isso é fundamental mesmo a importância da avaliação prévia. Aí eu puxo de novo o gancho lá para o Fabrício, que quando ele faz a avaliação, por exemplo, dos nossos alunos, e enfim, que é com quem eu trabalho diretamente, quando ele faz essa avaliação, ele vai me passar um relatório que eu vou ter, então, conseguir entender as características que ele tem de corrida, a forma como ele corre, como ele entra em contato com o chão, se é de ponta de pé, pé mais plano, no caso o médio pé, ou então um retropé de calcanhar, se essa pisada ela é pronada, supinada, se ele, por exemplo, tem uma flexão excessiva de tronco, ou ele faz uma hiperextensão, por exemplo, enfim, o joelho entra em contato com o solo muito estendido, não consegue absorver bem essa carga. Então, todas essas características eu consigo ver na avaliação que ele faz, porque olhar olho nu, por exemplo, lá na pista ou em algum local, eu posso perder alguns detalhes
que, por exemplo, ele faz quando ele filma, ele consegue ver aquilo ali várias vezes em câmera lenta, refazendo aquelas questões ali, e, consequentemente, ele vai mapeando esse nosso aluno, esse atleta, enfim, e depois ele nos passa esse relatório. E esse relatório eu consigo, então, ver, olha, ele apresenta essa característica, eu vou ter que trabalhar determinadas fases do treino dele, eu vou ter que ir mapeando isso também e fazendo, então, trabalhando por partes. Então, eu vou trazer um exemplo, por exemplo, de um aluno que ele tinha uma característica de pisada mais de retropé e, consequentemente, já vinha de outros treinos, enfim, anterior a nós, antes de começar a treinar com nós, o Fabrício avaliou e ela tinha uma característica de pisada mais de retropé. Tá? E, consequentemente, dores também na região da canela, principalmente, já apresentava um pouco, e essas características dela, entre outras, já apresentavam alguns outros fatores que poderiam vir a sobrecarregar outras estruturas dela, dessa nossa aluna. Então a gente começou a trabalhar da seguinte forma: o Fabrício avaliou e eu comecei a introduzir alguns educativos de corrida e algumas questões, por exemplo, também relacionadas a exercício de fortalecimento no treino específico. E dessa forma a gente, de forma muito específica, dizer, nós temos que mudar essa mecânica de corrida, a gente conseguiu, a partir dessa avaliação, fazendo algumas modificações sem ela perceber isso e deixando o gesto mais natural possível, e ela conseguiu, então, reduzir e, consequentemente, ter melhora da qualidade dessa corrida. Então, essa avaliação prévia, ela se torna muito importante para isso. Só vou dar um parênteses que, quando a gente fala em fortalecimento, se uma característica biomecânica dela que está apresentada é normalmente por fraqueza, alguma característica assim, naturalmente, quando tu vai começando a trabalhar o fortalecimento e melhorar essa estrutura, é normal que algumas características biomecânicas dêem uma alterada, né? Então, por isso que normalmente a gente não entra direto modificando o padrão de movimento e tudo mais, porque a gente sabe que com fortalecimento muscular, ela já vai ter algumas alterações, que vai ser benéfico, obviamente, e ele vai diferenciar um pouquinho de como estava. Então, a gente, com fortalecimento, também dá para utilizar isso para tentar alterar pequenas características que a gente sabe que ao longo do período vai se modificar mais. Então, é o que está falando. Perfeito. Aí assim, então, com essa ideia, a gente vai fazer então o trabalho de fortalecimento, tanto ele mais específico, lá na pista ou no local de treinamento que a gente está fazendo com esse aluno. E esse treinamento ele vai ser o mais próximo das características dele. Então, tem indivíduos que vão ter que fazer um tipo de exercício, outros não vão ter que fazer, enfim, de forma bem específica. E dentro da sala de musculação, também. Dentro da sala de musculação, ele vai tentar deixar o mais próximo, mais específico com as características dele. Tem alunos que fazem com nós, né, onde a gente monta parte também de fortalecimento fora da academia, quanto também tem alunos que realizam ele com personagens, com outros profissionais que também são responsáveis pelo treino. E, consequentemente, vai depender muito das características desse aluno, mas se ele já tem uma estrutura forte, é muito mais fácil de trabalhar. Então, quando a gente pega alguma pessoa para começar a treinar a corrida e ela já tem uma base, por exemplo, de treino de musculação ou de outro tipo de treinamento, se torna muito mais fácil, porque as estruturas dela, onde vamos receber carga, elas estão muito mais fortes. E é engraçado, mas muito tempo se pensava que na corrida a força ela não era importante, né? E hoje a gente já sabe que força, um atleta, quanto ele ser forte, ele ser resistente, é muito importante para ele suportar as cargas e ele ter longevidade no esporte. Então, o fortalecimento a gente vai direcionar sempre de acordo com a característica que ele vai apresentar na avaliação. Então, um exemplo ali, o Fabrício trouxe a questão do pé, por exemplo, a pronação do pé. Quando ele é excessivo, essa pronação... Fabrício, quanto que é o excessivo mesmo de pronação? Me lembra agora. A pronação biomecânica Travou, acima de 10 graus de 10 graus? Já é início de uma pronação. Tá, isso. Eu acabo me baseando, às vezes, nos teus valores de referência que tu coloca na avaliação e acabo não mantendo a cabeça alguns. Tá. Mas então, assim, por exemplo, ele tem uma pronação excessiva de pé, consequentemente a gente vai direcionar, e alguns alunos não vão me deixar mentir, que lá na planilha deles vai dizer exercício de pé. Então, provavelmente ele apresentou alguma característica na avaliação dele, e o que a gente vai colocar depois lá na planilha dos treinos, final do treino, exercício de pé, ou, por exemplo, no dia da musculação, exercício de pé. E aí a gente normalmente manda algum vídeo, enfim, alguma forma exemplificando como que é para ser feito esse exercício.
Porque esse exercício vai trabalhar em cima daquela característica que ele apresentou, por exemplo, o excesso de pronação. Se for o contrário, uma supinação, por exemplo, vai ter um exercício específico onde a gente vai trabalhar também com esse exercício para fortalecer essa característica. Porque normalmente, pensando em pé, ele normalmente está relacionado a uma fraqueza muscular da musculatura intrínseca do pé. Normalmente. Tem outros fatores também. A gente sabe que é multifatorial isso também. Mas tem relação. Então, a gente trabalhar esse fortalecimento específico é engraçado para alguns, porque ninguém nunca chegou na academia, até a gente brincou no podcast, né? E aí o treinador disse, vamos lá fazer um exercício pro pé. Cara, capaz de, né, xingar até o personal, o treinador dele. Porque realmente é algo que não é comum, não é habitual para as pessoas. Mas a gente vem trazendo essa ideia de que todas as estruturas, partindo desde o pé, do tornozelo, joelho, quadril e o restante do corpo, eles são muito importantes para a segurança do corredor. Então, fortalecer essa estrutura, por menor que ela seja, é importantíssimo. Eu acho que quando a gente fala de fortalecimento, a gente não está falando só de questão de economia, de energia, nem nada. A gente está falando de estrutura, tanto cardio, até física, mas também estrutural, biomecânica, né? Então, a gente sabe que é o fortalecimento que vai dar sustentação básica para a gente conseguir fazer a corrida, para a gente conseguir fazer os movimentos unipodais. Então, sem essa estabilidade, sem essa força, fica muito mais difícil, a gente fica muito mais suscetível a lesões por estar utilizando demais uma musculatura que não deveria estar sendo utilizada dessa maneira, ou a gente está fazendo força demais, isso é muito normal com panturrilha, né? A panturrilha está fraca, o pé está fraco, a panturrilha tem que fazer acaba tendo uma sobrecarga muito grande a panturrilha, porque o pé não dá conta daquele movimento. E assim acontece com o glúteo máximo, acontece com o glúteo médio, acontece com outros músculos que eles acabam se sobrecarregando por falta de fortalecimento de outras estruturas. Então, por isso que é importante entender essas características e fortalecer no local e do modo adequado. Uma parte legal... O meu tá trancando um pouquinho quando tu fala. Eu tô devendo trancar. Não sei quem é a origem do travamento aí, mas enfim. Eu acho que... se o pessoal estiver travando muito, comenta aí pra gente ter uma ideia se tá ruim de vocês acompanhar. Na verdade, comenta aí quem é que tá travando. Porque eles não deixam enganar, né? Se sou eu, sei. Mas eu acho legal fazer uma alusão, aquela alusão do copo que eu sempre faço, o copo d'água, quando a gente fala sobre lesão, que eu acho que é a maneira mais interessante das pessoas entenderem o que é uma lesão, né? Então, o que realmente é uma lesão? Imagina que o nosso corpo é um copo de vidro onde a gente tem de diversas maneiras, de diversas estruturas desse copo de vidro e o volume de treino, ele é a água, tá? Então, toda vez a gente vai colocar mais água dentro desse copo e aí, quando a gente colocar um volume que excede essa característica física do copo, ele vai transbordar e a gente vai ter uma lesão, tá? Então, quando a gente faz... eu tô gravando, a internet é boa, cara, tá louco. Quando a gente faz tratamento prévio, quando a gente faz fortalecimento, quando a gente vai dando mais, a gente vai aumentando e alargando esse copo. Então, a gente vai capacitando que a gente consiga colocar mais água lá dentro para que ele não transborde. Então, o nosso corpo funciona assim. Quando tem essa estrutura necessária, a gente consegue aumentar a nossa demanda e a nossa sobrecarga da maneira que deveria e de um modo que seja mais eficiente para o corpo, né? Eu acho que essa é a parte importante. E aí pensando nessa questão do fortalecimento, até no podcast, quem puder assistir, a gente já faz um pequeno convite aí para você que ainda não está assistindo, é que lá a gente aborda, por exemplo, sobre o treinamento de fortalecimento, pensando desde a mobilidade, estabilidade e exercícios unilaterais. São 3 pontos bem importantes que eu acho que devem ser frisados no treinamento de fortalecimento. Pensando na mobilidade, para dar o resto. Tá falando assim bem, tá? É que quando tu falou, estava travando. Então,
tu tá falando do podcast da semana que vem. Então, convite para a semana que vem, que vai sair o podcast sobre fortalecimento. Verdade, verdade. Pô, pequena gafe. Spoiler. Mas sabe o que é interessante? Ele travou bem na hora que tu falou isso. Então... Perfeito. Bom, bem lembrado. Então, sobre o fortalecimento, é basicamente isso. Então, eu já faço a chamada para vocês, para quem quiser acompanhar, a gente comenta, discute um pouquinho sobre ele e como ele pode ser introduzido no planejamento geral do aluno, de uma forma geral. E outra questão da prevenção de lesão é a questão dos educativos de corrida, como eles podem, então, trabalhar de forma, em conjunto com treinamento específico, os educativos de corrida. Porque, como o nome já diz, é educar a corrida, né? Educar aquele gesto que ele já tem como natural para ele e a gente deixar, então, aquilo cada vez mais natural possível, de acordo com as características que ele apresenta. Então, os educativos de corrida não vem com a ideia de tirar o cara de um estado, de uma forma como ele corre, para um totalmente diferente. Não, o objetivo é trabalhar em cima daquelas características que ele tem, passar para aprimorar elas de uma forma onde ele consiga correr com mais segurança. E muita gente acha que tem que mudar o gesto. Tem muita relação com consciência corporal, com atenção no gesto, isso também é muito importante na corrida, e que quem faz isso é educativo. Porque normalmente a gente, quando corre, às vezes a gente não presta muita atenção na corrida. E no educativo, se tu não presta muita atenção, tu executa errado. Exato. Então, tu necessariamente tem que ter uma atenção maior para fazer o educativo, né? E ele é o elo, na verdade, do treino fundamental, né? Fortalecimento, flexibilidade, mobilidade. Ele é esse elo com a prática, com a corrida. Então, ele faz esse meio campo de tentar trazer uma característica que está trabalhando fundamental e colocar ele na prática, no momento da corrida. Tá? Então, por isso que o educativo é bem importante e ele tem que ser feito sério, mesmo que a galera não gosta, a galera cabula educativo de corrida, mas tem que fazer. Porque ele é o elo, realmente, de tudo que é feito fora da corrida, para a corrida. Ele é justamente essa ponte que é bem importante. Perfeito. E aí a gente entra nessa... Tem diversas questões que poderiam ser abordadas, por exemplo, do treinamento, principalmente complementar o treinamento de musculação, mas em formato aqui de live a gente teria que ter um tempo maior, por exemplo, para esmiuçar o treinamento de mobilidade, o treinamento de estabilidade, o treinamento unilateral, enfim, entre outros pontos que também são relevantes do fortalecimento, mas que... Nossa, abre um leque bem grande. A gente pode um dia falar só sobre mobilidade, um dia apenas só sobre unilaterais e exemplificar alguns exercícios, por exemplo, onde a pessoa poderia aplicar na sua rotina. Porque o fortalecimento ele é muito amplo e ele deve ser o mais funcional, o mais próximo possível da característica dele. Então não é uma receita de bolo, né? A gente pode trazer alguns exemplos, mas cada pessoa vai ter uma característica e esse exercício vai se encaixar para ela ou não, né? Como educativo de corrida. Tem pessoas que têm que fazer alguns educativos específicos de acordo com aquela característica que ela tem na corrida, no gesto de correr dela. Isso aí mesmo. Eu tava olhando a pergunta ali e tava pensando se fazia sentido ou não. Do quê? Não, da pergunta, do comentário ali, eu fiquei pensando se... Na verdade, fiquei pensando, né? Fiquei pensando. É uma pergunta interessante, eu nunca tinha... Interessante. Eu vou deixar isso daí por último, Daline, eu vou deixar por último porque eu vou comentar sobre isso um pouquinho. Vou puxar uma outra que tem algumas outras pessoas comentaram aqui. Pode ter perguntas que a gente vai tentando, na medida do possível, responder aqui, tentar linkar um pouquinho. Sempre lembrando que essa é a nossa primeira live e a gente quer fazer isso mais vezes, realmente para ter esse contato mais próximo com as pessoas, para que a gente consiga tirar dúvida. E às vezes a gente pode explicar uma coisa e a pessoa consegue, através do chat, dizer que não entendeu, e a gente vai lá, muda o jeito de explicar, muda o modo, muda a abordagem da explicação. Eu acho que esse feedback instantâneo que eu acho que é importante, que a gente vai fazer mais vezes. Perfeito. Eu vou puxar aqui a pergunta para a gente não... Já estamos fechando 42 minutos aí. Nós tínhamos prometido em 45 aí. E o Fabrício, a gente fala demais e se deixar a gente fica conversando muito tempo aqui. Tá, é a pergunta da Annelise Brave.
ela pergunta assim, o fortalecimento da musculatura deve ser feito quanto tempo antes de começar a atividade? Pretendo começar a correr. Perfeito. A questão do fortalecimento... Já é um bom pensamento que ela pensou em Oi? fortalecer antes da corrida. Já é uma característica interessante que ela pensou em fortalecer antes de começar a correr, que não é uma coisa muito usual, né? Normalmente é o oposto. Ela pensou de uma forma que, no meu ponto de vista, ok, ótimo. Porque, assim, se atualmente, por exemplo, tu se encontra num estado sedentário, por exemplo, que não realiza nenhum tipo de exercício físico, eu acho muito interessante pensar em fortalecer antes de começar a jogar uma sobrecarga, por exemplo, a corrida. Óbvio que a corrida eu vou sempre defender ela, que ela é um ótimo esporte, mas realmente ela é lesiva se não tratada de uma forma correta. Se as estruturas não estiverem fortes, começar a impor o gesto de correr, rapidamente pode ser que tu comece a se lesionar. Então, pensar em fortalecer essas estruturas de membro inferior, principalmente, mas também pensando sempre do core, região lombar, região de abdômen, estruturas de membro superior também são importantes. A gente não exclui eles são importantíssimos para quem corre. Só a gente não salienta às vezes tanto, porque se a gente for entrar em cada um desses pontos, acaba ficando bem extenso a nossa fala. Mas pensando em membro inferior, por exemplo, estrutura de quadril, joelho, tornozelo e pé, se conseguir fortalecer, não existe na literatura um tempo ideal. Tá? Não posso dizer que se eu te disser que uma semana, um mês, 2 meses é o ideal, não existe. A literatura não existe artigo ou livro que te traga, por exemplo, uma segurança para eu poder afirmar isso aí. Mas eu sempre recomendo pelo menos de 1 a 2 meses de fortalecimento seria excelente. Excelente para a gente começar a correr. Eu ia dizer até que as características neuromusculares começam a se adaptar, né? Exato. Acho que antes disso não seria tão seguro, eu acho. Antes de 21 dias, tu não tem adaptação neural suficiente para isso, né? Então, um mês, vamos arredondar para 1 mês ali, e a partir disso, 1 a 2 meses já seriam legal, mas pensando, fortaleceu, segue fortalecendo. O fortalecimento ele não para, tá? Ele se mantém ao longo da corrida e, consequentemente, pensa na corrida sempre de uma forma gradativa, do simples para o mais complexo. Então, tu começa com, por exemplo, caminhadas, intercalando com pequenas corridas, e assim tu vai evoluindo até com uma forma, quem sabe, uma corrida contínua. Mas também, procura algum profissional que é o mais recomendado, tanto para o fortalecimento, quanto para a questão da corrida também. É interessante que eu acho que, da mesma maneira que se faz um período de base para fazer uma evolução de pliometria, por exemplo, na academia, né? A pliometria tu está fazendo de uma hora para outra. Por quê? Porque você tem estrutura para fazer. Então, eu acho que da mesma maneira tem que ser encaminhado para a corrida. Então, eu acho que esse período de base para um treinamento de pliometria, acho que poderia ser utilizado mais ou menos para a corrida também. Perfeito. Aqui o Sérgio Perdigão, vocês são fera, tamo junto. Valeu, Sérgio. Obrigado aí pelo carinho, pelos comentários. Esse daí é o Santa Maria Souza. Joia, joia. Um abraço aí. Deixa eu ver. Não sei se teve mais perguntas para cima, eu tô puxando aqui, mas realmente como a gente tem o pouco costume de fazer live, a gente acaba sendo meio, né, às vezes apanhando um pouquinho para o sistema aqui. Eu vi uma pergunta muito boa, que é que ele tem dor atrás do joelho ao correr, tá? Eu não sei aonde, ver se eu acho quem foi. Deixa eu dar... não vou... ali. Nossa, na hora que eu cheguei na pergunta, ela fugiu. Mas deixa eu ver se eu consigo chegar lá bem. Não vou conseguir chegar. Desculpa, se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, a gente pensa mais nessa questão do fortalecimento mesmo, lesionar. Eu não consegui ver quem é que foi que mandou, mas eu achei bem interessante. Ele tem uma dor atrás do joelho ao correr, tá? Então, assim, atrás do joelho passa muita coisa, né? Então, acho que o importante é avaliar, porque ali passa terminação nervosa, passa inserção da panturrilha, que também às vezes as pessoas ignoram essa parte mais proximal aqui da panturrilha, né? Então tem que ver se não é nada de menisco. Então, como é muita coisa que passa ali por trás, né? Tem que ver também, principalmente, em que fase da corrida que ele sente essa dor. Se é na fase da propulsão, se é na fase da absorção do impacto. Então tem várias características assim, antes de tu sair falando assim, não, atrás do joelho é tal coisa, tá? Então
como essas lesões têm muitas características, muita estrutura atrás do joelho, e essas lesões são multifatoriais, então precisa de uma conversa um pouquinho mais extensa aí para a gente entender realmente onde que é esse ponto que dói atrás do joelho. Mas tem que se preocupar principalmente com o volume, né? Isso daí, tá doendo o joelho, dá uma olhadinha no volume para ver se eu reduzir um pouco o volume, não vai diminuir um pouco essa dor, e vai atrás do fisioterapeuta para ver aonde que está sendo essa dor e qual que é a possível causa. Isso aí. É muita estrutura que passa ali mesmo. Perfeito. Agora, para a gente encerrando, puxar de novo a pergunta da Aline ali, se treinar sempre no mesmo sentido, por exemplo, a pista da Cassisme. Para quem não conhece a pista da Cassisme, eu acredito que a grande maioria que está nos acompanhando é de Santa Maria, ou se é da região, conhece. E se não conhece, é um parque onde a gente tem aqui na cidade de Santa Maria, onde uma pista de 800 metros. E ela tem alguns desníveis mesmo ao longo dela, e ela pergunta se pode ficar mais propícia à lesão se eu correr sempre no mesmo sentido, então se uma das pernas vai ter mais será mais propícia para lesionar, né? E até eu já pesquisei algumas coisas, já busquei na literatura alguma coisa sobre essa ideia, que muita gente, por exemplo, gosta de correr na praia, né? E a praia, normalmente, perto da areia, ela apresenta uma certa inclinação, assim, e se teria alguma relação com pessoas que correm sempre no mesmo sentido, por exemplo, ela vai estar sempre correndo assim, né? Se vocês me entendem, se isso teria alguma relação com algum tipo de lesão. E realmente falta ainda alguma coisa na literatura conversando sobre isso, mas se a gente pensar na questão prática, com certeza a gente vai ter uma maior sobrecarga e vai trabalhar de forma bem assimétrica durante o gesto de corrida. Porque, por exemplo, no plano, né, tu consegue fazer uma melhor distribuição das cargas, mas observa se tu está correndo num terreno mais inclinado, onde tu tem que tentar manter a técnica de uma forma onde tu está num plano mais inclinado, e tu conseguir manter. Normalmente tu vai ter uma sobrecarga um pouco maior de um lado que do outro. E com certeza, tu fazer, por exemplo, uma distância, um volume muito grande, correr acima de 30 minutos, vamos lá, que corra 6 km, 10 km, sempre nesse sentido, sempre nessa sobrecarga, pode ser que futuramente tu venha a desenvolver algum tipo de lesão. Mas não tem nada que a gente possa comprovar de forma científica. Sim, pensando na questão... Eu fiquei pensando. Pode falar. Pensando como uma possível mesmo aumento de sobrecarga. Tu sente isso quando tá fazendo esse gesto, tu sente que vai sentir um pouco mais de sobrecarga naquela região, a perna fica mais um pouco pesada, principalmente o lado que está mais inclinado, mais baixo, tu tem que fazer um movimento um pouco mais amplo para compensar o outro lado e tu não correr, né, de forma totalmente errada. Então, não poderia afirmar embasado na literatura, mas pensando em questão mais técnica, mais de dia a dia mesmo, como treinador, realmente, a gente procura evitar isso aí e não fazer com que tu sempre mantenha um sentido ali, por exemplo, na pista da Cassisme. A gente faz algumas modificações de sentido, mas ali até não é um caso onde tão grave. Ali não é tão excessivo assim essa inclinação, é uma inclinação bem baixa em alguns pontos. Mas, por exemplo, se tu corre na praia, o terreno ele é bem inclinado normalmente, aí chama atenção mais em relação a isso. Ali na faixa velha... Eu ia dizer isso. Eu acho que pensando especificamente na Cassisme, eu acho que como ali não se tem uma curvatura, por exemplo, uma pista, se tivesse uma curvatura, uma oval, assim, sabe? Eu acho que ali acaba não tendo tanta diferença, né? Até porque, naquele caso, são curvas mais longas e tem curvas para os dois lados, um lado e tudo mais. Mas eu acho que o mais importante é, pensando na praia, porque a gente tem a TTT aqui no Sul, se alguém não é do Sul, a gente tem a TTT, e quem não conhece. Então, realmente é uma prova muito famosa e realmente tu corre só para um lado, né? Então, nesse caso, aí há necessidade daquela estruturação, dentro da estruturação da planilha de corrida e tudo mais, ter aquela adaptação para o terreno ali na parte específica, ali no mês antes e tudo mais, e inserir, de alguma maneira, essas compensações e expor a esse tipo de superfície. Porque para te não chegar numa prova tão longa quanto, por exemplo, a TTT e não sentir esse efeito que é da inclinação diferente durante a corrida. Então, tu se preparar, já ir fazendo essa adaptação um tempo antes para que chegue lá e fique um pouco mais aceitável, assim, um pouco mais que tu esteja acostumado. Né?
Exato. Aí a Tem gente uma sempre... engraçado que o Gabriel ele reclama, não é só do piso, da inclinação, ele reclama do som do mar também, que é só de um lado. Um só ouvido zumbindo e o outro não, por causa do som do mar. Vê se pode. Corre de costa. Exatamente. Corre de costa. Vai revezando de frente de costa, de frente de costa. Gabriel, corre de costa aí, quem sabe. Não, sem as brincadeiras. Então, assim, gente, a questão das lesões, ela também tá muito atrelada ao volume. Então, vai depender muito do volume, do tempo que tu vai ficar exposto a, por exemplo, um terreno irregular, né? Então, sempre bastante cuidado. Se vai correr no terreno irregular, procura variar bastante. Então, procura evitar que fique sempre sobrecarregando aquele lado ali. Procura fazer variações. No caso da praia, às vezes acaba ficando meio inviável em função disso mesmo, mas é sempre um cuidado bem importante mesmo. Trairagem, faz parte, né? Sabe que a gente não é... a gente é assim mesmo, tá? Gente, a gente acho que respondeu umas perguntas. Espero que tenham gostado, que tenham ficado mais dúvidas aí. E nos mandem direct ali, se tiver mais informações para a gente poder abordar outros temas. Porque a ideia mesmo é sempre conversar um pouquinho de uma forma bem descontraída, principalmente na quinta-feira à noite, onde vocês consigam aprender um pouquinho e a gente também colocar um pouco em prática do que a gente vem vivendo no nosso dia a dia, o que a gente praticamente vive nossas 24 horas ali, falando sobre corrida, conversando e trabalhando com isso. E a questão também, se você tem alguma dúvida, algum tema que vocês acham que seja interessante para o podcast, ou alguma sugestão, alguma outra característica, porque isso vai ajudar realmente a gente entender principalmente qual é a demanda de vocês, né? Que é o que faz com que a gente estude, vá atrás, que é entender o que é que vocês precisam saber e o que é importante realmente na prática mesmo, o que são os assuntos que vocês conversam, qual é que é as maiores dúvidas, e aí a gente reverte isso em estudo e tenta trazer para vocês em forma de podcast, nos vídeos do Instagram, seja lá no Facebook. A gente tenta trazer para vocês de diversas formas, com diversas plataformas, para ajudar, né? Eu acho legal porque às vezes as pessoas também elas ficam meio com vergonha de perguntar. Eu gosto que perguntem, porque a pergunta, às vezes, a pessoa acha que ela é uma pergunta boba e na verdade não é. Às vezes é a dúvida de muita gente e são dúvidas que todo mundo tem. E se a gente não sabe, a gente vai pesquisar também para aprender sobre isso. Às vezes eu acho bem legal que as perguntas que os alunos às vezes fazem para a gente são coisas que muitas vezes eu nunca pensei em pesquisar. Aí eu vou atrás daquilo e, nossa, até eu não achar alguma coisa sobre aquilo ali para dar uma resposta, eu não fico quieto. Então, bacana mesmo. Gente, vamos encerrando então, Fabrício, por aqui para... Já passou 55 minutos já. Viu só? Vai deixar a gente falar, a gente vai ficar falando eu vou começar a correr, eu já corro, rapaz. Eu já corro, só que no esporte. Essa é a tua resposta. Gente, então assim, sobre essa live, ela vai estar no YouTube provavelmente amanhã. Eu já consigo colocar ela para o YouTube. Então, quem não conseguiu acompanhar toda ela vai estar lá no YouTube amanhã. Dúvidas, perguntas, pode nos mandar no direct, tanto da assessoria quanto no meu ou do Fabrício. A gente depois une as perguntas e vai conversando sobre elas. E, no mais, acho que é isso. Fabrício, valeu. Hoje eu não falo mais contigo. Graças a Deus. Uma boa noite. Boa noite para todo mundo. Obrigado por terem assistido. E vamos manter em contato. Sejam curiosos, tá? Principalmente sobre os temas da corrida. E a gente está à disposição de todo mundo, tá bom? Um abraço. Até mais. Valeu. Valeu.